Então, meus irmãos, vamos desligar os microfones, e nós vamos começar o nosso trabalhinho agora. Vamos, então, meus irmãos, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogando a Deus que tenhamos, na noite de hoje, um trabalhinho onde a caridade, meus irmãos, possa ser feita a mãos cheias. E vamos ouvir, então, uma mensagem da noite de hoje. Pode ler. Do livrinho Caminho Espírita, de Chico Xavier, autores diversos. Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec, que é preciso cristianizar a humanidade e é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Emmanuel. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor, aqui estamos, reunidos, um punhado de irmãos, para mais um trabalhinho, Senhor. E agradecemos muito por esta oportunidade, rogando que a paz de Jesus esteja sobre todos nós, esteja no nosso ambiente, nos trazendo aquela condição tão necessária para que o trabalho possa render frutos. Agradecemos por tudo e não podíamos esquecer daquele que nos trouxe essa doutrina codificada, que foi Allan Kardec, cujo encarne se comemorou no dia 3 deste mês. Então, nesta homenagem singela, nós agradecemos muito ao nosso irmão Kardec, que, nos trazendo essa doutrina, nos abriu um caminho para que pudéssemos entender os ensinamentos do Cristo, para que pudéssemos evoluir, progredir cada vez mais. E rogamos a vós, Jesus, que, na noite de hoje, permitir que nossas rogativas cheguem até vós e que possamos, Jesus, ajudar, de alguma maneira, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E, Marta, por favor, quer ler o Evangelho? Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos?
Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, com a graça de Deus. Graças a Deus. E agora nós vamos ouvir a palestra do nosso irmãozinho Rodrigo. Então, Rodrigo, com a palavra. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Francisco de Paula, a mais uma sessão de terça-feira, aqui de forma virtual. O tema da noite de hoje intitula-se O Homem de Bem na Transição Planetária. Nos próximos minutos, nós vamos conversar um pouco, vamos provocar a reflexão de todos sobre os ensinamentos que estão contidos dentro desse tema. Mas por que eu resolvi trazer esse tema na noite de hoje? Eu trouxe para que a gente possa relembrar ou entender quais são os verdadeiros caracteres, os atributos, os verdadeiros atributos do homem de bem e como esses atributos eles são indispensáveis nos dias atuais, em dias em que nós nos encontramos na transição planetária. Transição essa em que todos nós sabemos, ou praticamente todos nós sabemos, espíritas, há irmãos que chegam na doutrina agora, podem não saber, que a Terra encontra-se num ciclo, numa transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Não é objeto do estudo de hoje detalhes específicos sobre esses mundos, mas o importante é que nós tenhamos em mente que encontramos numa transição. Ok. Mas de onde vêm essas informações? De onde vem o que nos é dito acerca dos caracteres do homem de bem e da transição planetária? Sabemos que essas informações nos vêm das revelações divinas. E o que são essas revelações divinas? As revelações divinas são aquelas informações que Deus nos permite saber por intermédio dos seus porta-vozes, dos seus profetas, dos seus médiuns, sobre a vida no mundo espiritual. E essas revelações, elas nos são ditas por espíritos superiores que têm por único objetivo nos trazer a verdade, para que a humanidade saiba sobre a verdade. E elas ocorrem, as revelações divinas ocorrem dadas por Deus, por intermédio de seus espíritos superiores aos seus profetas, desde tempos imemoriais. Ao longo de toda a humanidade, essas revelações divinas ocorreram e aconteceram. Dentre todas elas, nós temos como 3 das mais importantes, as chamadas 3 revelações divinas. É importante que a gente faça essa contextualização para que a gente possa entrar nos caracteres do homem de bem. As 3 revelações divinas são o mosaísmo, o cristianismo e o espiritismo. Vejamos a primeira revelação, que é a revelação feita a Moisés 1.300 anos antes de Cristo. Relembrando e resumidamente, Moisés era hebreu, foi criado no seio do povo egípcio. Os judeus naquela época encontravam-se no cativeiro, escravizados pelos faraós egípcios. E Moisés, sendo médium, porque a mediunidade é uma faculdade humana em todas as épocas da humanidade, sendo médium, recebeu de Deus a orientação de levar o seu povo à terra prometida, a Canaã. Isso nos é descrito em o Êxodo, um dos livros do Antigo Testamento. Então, Moisés recebeu essa revelação divina e levou o seu povo por 40 anos até Canaã. E, como característica, Moisés era um legislador, possuía a lei
dada a Moisés consistia em duas partes, a lei divina e a lei civil ou a lei disciplinar. A lei divina, o resumo que nós temos, ela pode ser compreendida como os 10 mandamentos que ele recebeu por mediunidade no Monte Sinai. É o Decálogo. E a lei civil ou disciplinar foi todo o disciplinamento que Deus, é o aspecto que Deus deu e que Moisés, sendo ali o fiel condutor do povo judeu à terra prometida, trabalhava, ensinava e tinha como objetivo controlar aquele povo rude daquela época. Imaginemos que nós estamos falando há 3.300 anos atrás, meus irmãos. Então, era uma sociedade, era uma humanidade completamente diferente. E nós temos, então, como principal característica dessa revelação divina, a justiça divina. Passamos à segunda, que é o cristianismo, que é a revelação dada, feita pelo nosso Mestre Jesus. Voltemos à Palestina, à época de Jesus, em torno de 2020 anos atrás, aproximadamente. Imaginemos-nos andando pelas passagens, pelas pairagens da Palestina, aquela terra árida, os seus vales, as suas montanhas, o mar, o Rio Jordão, e aquele povo. E nós vamos encontrar Jesus caminhando, pregando para todas as pessoas, fazendo milagres, curando, demonstrando o seu amor incondicional a homens e mulheres. Aquela Palestina, que era uma teocracia, era um Estado que vivia sob o jugo do Império Romano, que era a nação, que era o império mais poderoso do Ocidente daquela época, e que se sobrepunha pela força bélica, pelas conquistas. É nesse cenário que nós encontramos Jesus nos consolando, o Mestre pregando e nos passando e nos dando amor incondicional. Encontramos Jesus em inúmeras de suas passagens, como no Sermão da Montanha, onde ele tem a oportunidade de nos legar um dos maiores tratados de amor. No Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus, que é um verdadeiro tratado de amor para o porvir da humanidade. Dentre todos os seus ensinamentos, diz-nos Mateus, o evangelista Mateus, que Jesus assim nos disse 2000 anos atrás: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Desta forma, meus irmãos, a gente compreende o amor incondicional de Jesus, que nos dava, que nos deu, por intermédio de inúmeros de seus ensinamentos, e que nos convidou há 2000 anos atrás e continua a nos convidar. Nesse aspecto, nós temos aí caracterizada a principal característica da segunda revelação divina, que é o amor incondicional trazido por Jesus. Mas o Mestre nos disse que ao povo, que ao seu povo e àquela época, eles não estavam preparados para entender todas as verdades que ele tinha para trazer, e nos prometeu o Consolador prometido, que viria séculos à frente. Eis que então chegamos na nossa terceira e última revelação divina, que é a vinda do Consolador prometido, que é o nosso Espiritismo, que é a nossa doutrina espírita. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec instaura sobre a face da Terra, por intermédio do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita sobre a face da Terra. Kardec codificou os ensinamentos dados por inúmeros médiuns mundo afora, assistido pelos espíritos superiores, e nos legou
um verdadeiro banquete. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos que nos vieram mostrar na França, na nação mais desenvolvida daquela época, na nação que o materialismo descambava, que a ciência era uma das mais desenvolvidas, afastada da fé. Nós, naquele lugar, recebemos, os espíritos nos deram os ensinamentos da doutrina espírita. Doutrina espírita que foi dada por intermédio de todos os médiuns e que, na parte humana, em que Kardec, como codificador, e com a assistência dos espíritos responsáveis por essa codificação, formula alguns princípios básicos da doutrina espírita que estão materializados, estão deixados em sua obra. Tais princípios como, por exemplo, os conceitos sobre Deus, sobre a pluralidade do mundo, dos mundos habitados, sobre a imortalidade da alma, sobre as reencarnações, sobre a lei de causa e efeito, dentre outros princípios. E destaca que o Espiritismo vem lançar luz contra o materialismo, mal do século, e contra o egoísmo. E nos traz todas as bem-aventuranças. O Espiritismo vem complementar a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés e os ensinamentos que Jesus nos deu. O Espiritismo, portanto, meus irmãos, é o cristianismo redivivo, é a abertura para as nossas consciências, é a possibilidade que nós temos de imaginarmos, de percebermos que nós não morremos, que somos espíritos imortais, que vivemos inúmeras vidas e que somos frequentemente convidados às reencarnações no planeta Terra com o único e exclusivo objetivo de nós evoluirmos. Pois bem, o Espiritismo, assim como o codificador nos diz, tem a sua principal característica, como a terceira revelação, a verdade absoluta. Portanto, vimos, resumidamente, as 3 revelações divinas. Mas como nós podemos fazer com que os ensinamentos, os preceitos da doutrina espírita entre dentro de nós, espíritas ou simpatizantes ou cristãos redivivos? Como nós podemos fazer? Basta que nós procuremos agir segundo os caracteres da perfeição, que o próprio Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, começa comentando. É importante a gente relembrar, meus irmãos, que especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, cada um dos capítulos, que são os ensinamentos morais legados por Jesus à humanidade, que são incontestáveis em todas as épocas e por todas as religiões, em cada um desses capítulos, Kardec, no início deles, tece alguns comentários e depois ele abre a instrução dos espíritos, traz as mensagens espirituais. E nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec começa comentando sobre os caracteres da perfeição. E nos diz que Jesus, quando pregava, e muitas das vezes, Jesus praticamente pregava por parábolas devido à imaturidade moral do povo àquela época, nos deu como exemplo, como caminho a ser perseguido de evolução, de perfeição, que nós nos imaginássemos como uma divindade. Mas essa seria a perfeição absoluta. Kardec continua nos dizendo, nesse mesmo capítulo, que a perfeição absoluta é praticamente inviável, porque se nós assim o fôssemos ou a buscássemos, nós nos estaríamos nos igualando a Deus, que é praticamente impossível. Apesar de sermos centelhas divinas, Deus, que é a nossa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, conforme os Espíritos nos dizem, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec continua nos dizendo que Jesus assim dizia,
como uma alegoria para que os homens daquela época se esforçassem, tivessem um norte moral a seguir. E Kardec complementa dizendo que nós devemos perseguir a perfeição relativa. Nos diz que a perfeição relativa, ela deve ser observada, deve ser seguida pela nossa luta contra as nossas más tendências, contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, que independentemente do nosso nível evolutivo, do nosso grau de evolução espiritual, nós temos em maior ou em menor escala. E o que isso tem a ver? Dependendo desses vícios que nós, em maior ou menor escala, praticamos, nós anulamos a caridade. Nós anulamos a caridade, que é o amor em movimento. E que Kardec ressalta ainda que nós devemos ser, como foi lido na abertura inicial, o Jesus, para buscarmos a perfeição absoluta, palavras dele, àquela época, nós devemos agir de forma a sermos indulgentes, abnegados, devotados, e devemos trabalhar sempre em prol da caridade. Mas quais são, então, os verdadeiros caracteres do homem de bem? Se nós temos como norte a perfeição relativa, a perfeição absoluta dada por Jesus, nos mostrada por Jesus e complementada por Kardec como perfeição relativa, quais são esses caracteres? Como devemos agir como verdadeiros homens de bem, como verdadeiros cristãos, pois um e outro são a mesma coisa. Portanto, meus irmãos, nós devemos, Kardec nos diz também, no capítulo 17, nesse mesmo capítulo intitulado Sede Perfeitos, que nós devemos agir como praticando a lei de justiça, de amor e caridade, que nós devemos ter fé no futuro, que nós devemos ser indulgentes para com as faltas alheias, para que nós hajamos, prossigamos como verdadeiros cristãos, que nós não nos deixemos impactar por posições divergentes das nossas. Se nós tivermos pessoas sob nosso comando, se nós exercermos autoridade, que nós não exerçamos com o poder de humilhação, que nós sejamos mansos, prudentes, enfim. Kardec nos apresenta uma série de características do homem de bem. Né? Ele nos diz que não há uma relação, que não há uma lista fechada, que não há uma lista pré-estabelecida, mas sim que se nós nos esforçarmos por seguir esses princípios, esses caracteres que ele lista, nós estaremos no caminho da perfeição relativa. Mas, diante disso, meus irmãos, eu agora faço aqui a reflexão, o convite à reflexão a todos nós. Será que nós estamos sendo verdadeiros homens de bem diante da transição planetária? Será que nós estamos realmente deixando que os nossos caracteres, que esses atributos contribuam para a transição planetária? Será que nós estamos fazendo isso em dias difíceis que nós estamos passando nessa transição planetária, em meio à pandemia? Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, nos diz, no programa Pinga Fogo, lá em 1971, programa esse gravado ao vivo, melhor dizendo, à Rádio Tupi de São Paulo, programa de auditório em que ele respondia inúmeras perguntas, e uma delas foi formulada com relação à transição ao mundo de regeneração. E Chico Xavier nos disse, naquela época, que Emmanuel afirmava que a Terra seria um mundo de regeneração por volta do ano de 2057. Portanto, meus irmãos, há 37 anos, daqui a 37 anos, é importante a gente relembrar que nós já estamos, como dissemos no início, em plena transição planetária.
Inúmeros espíritos de escola, por médiuns atuais, trabalhadores da doutrina espírita, nos dizem que a transição planetária está em curso. E que nós sabemos também que que poderão advir eventos até físicos, de mudanças, como mudanças climáticas, como possíveis transformações na Terra, possíveis fenômenos físicos, mas que nós não tenhamos medo, que isso não nos sirva de medo, de receio. Por quê, meus irmãos? Emmanuel nos diz, no seu livro A Caminho da Luz, também em psicografia do querido Chico Xavier, que Jesus, que é o nosso governador espiritual do planeta Terra, participou ativamente da construção do planeta e que veio próximo à Terra em 2 ocasiões. Na primeira, foi justamente quando ele estava trabalhando com seus engenheiros siderais a construção do planeta Terra. E a segunda vez em que ele se reaproximou da Terra foi no seu processo de descida espiritual, digamos assim, para o seu reencarne 2000 anos atrás. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus está no leme. Jesus não permitiria que nós ficássemos à mercê, ficássemos órfãos do que nos acontece. Nós temos, meus irmãos, e agora eu peço que os irmãos reflitam sobre isso. A doutrina espírita, falamos rapidamente, resumidamente, singelamente, sobre as revelações divinas, desde Moisés, do que o Mestre Jesus nos trouxe, do que o Consolador prometido, do que a doutrina espírita nos diz, a doutrina dos espíritos nos diz e nos mostra, essa doutrina que nos diz que a ciência converge para a nossa fé, que utilizemos a nossa fé raciocinada, e que nós estamos passando nesse momento. Nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, bom ânimo, nós temos que exemplificar os caracteres do homem de bem, como Kardec nos diz. Temos que ter fé no futuro, porque Jesus está no comando, Jesus está no leme. Não nos deixamos levar por mais influências, por desespero, por preocupações. Sejamos, meus irmãos, cristãos. Nós temos a doutrina, todos os ensinamentos da doutrina espírita na nossa frente. Nós estamos fadados à perfeição, mas depende de nós. Nós temos a nossa reforma íntima a ser feita, o nosso progresso moral, a nossa autorrenovação. Nós temos que deixar de lado as nossas más tendências, as nossas imperfeições, todo o nosso ego, os vícios, o egoísmo, o orgulho. Reflitamos sobre isso, exercitemos a caridade, sejamos verdadeiros cristãos. Quantas pessoas precisam de ajuda? Como a gente pode ajudar? Como a gente pode exercer a caridade? A caridade inicia-se dentro da nossa casa, da nossa família, junto à nossa família, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os vizinhos. Não precisamos ir muito longe. A gente pode, não necessariamente a caridade material, a caridade moral, o ouvido, a compaixão, a humildade, a mansuetude. Nós precisamos trabalhar, meus irmãos. Nós precisamos exercer essa caridade. Jesus nos convidou, Jesus nos convida, continua nos convidando. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Esse convite Jesus nos fez e continua nos fazendo. Prestemos atenção, aproveitemos ao máximo a nossa encarnação. Hoje é um momento, nós não estamos à toa aqui reencarnados. Procuramos evoluir, procuramos ajudar, procuramos nos aperfeiçoar cada vez mais, principalmente com tudo que a doutrina espírita nos oferece, meus irmãos. Procuramos trabalhar, nós médiuns que somos, educados, com a mediunidade educada, que possamos trabalhar mediunicamente. A pandemia vai passar, e mesmo, quem sabe, quiçá daqui a pouco tempo possamos voltar, que é importante, porque a doutrina é dos espíritos, nós precisamos trabalhar.
precisamos receber as informações, precisamos ajudar aqueles irmãos que se encontram em sofrimento. Lembremos disso. Não nos esqueçamos. A importância das crianças, meus irmãos, e agora me ocorre, da evangelização infantil. Em épocas normais, a pandemia vai passar, está passando. A importância da evangelização para as nossas crianças, dentro das nossas casas espíritas, que são os futuros adultos evangelizados e evangelizadores do mundo de regeneração. Pensemos nisso. E não nos esqueçamos de Jesus, nunca. E não nos deixemos abater por quaisquer problemas que nós tenhamos. Oremos, pensemos, peçamos a Deus, aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, forças para prosseguirmos na nossa caminhada. Porque problemas, invernos da vida, todos nós temos. Todos nós passamos. Temos que ser perseverantes, ter coragem, termos fé e prosseguirmos a nossa evolução. Jesus nos disse: eu venci o mundo. Sigamos os caminhos do Mestre. Jesus continua nos convidando. Aceitemos. Jesus nos estende a mão e nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E sejamos, como Kardec nos diz, espíritas verdadeiros, pois o espírita verdadeiro é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pela sua capacidade de resistir às suas más tendências. Que possamos ficar em paz, que reflitamos sobre isso e que possamos seguir nossos caminhos evolutivos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda a humanidade. E que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada vez mais no teu trabalho. Agradecemos o teu convite e reforçamos aqui. Vamos fazer uma reflexão, todos nós, e certamente acharemos, meus irmãos, o caminho certo. Vamos agora passar as nossas irradiações. Então, meus irmãos, fazer caridade com o nosso pensamento e o nosso coração, nós podemos levar caridade a muitos irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E neste momento, Pai de misericórdia, rogamos que o vosso amor cubra a nossa multidão de pecados. Jesus, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, que a vossa mão, Jesus, segure a nossa, nesses momentos tão difíceis, porque toda a humanidade passa. Que tenhamos, Jesus, a vossa luz a se espargir sobre todo este orbe, sobre todo o nosso mundo. E Jesus, amparai muito todos aqueles que sofrem, os nossos irmãos enfermos, amparai muito os nossos irmãos que estão vivendo, dormindo nas ruas, amparai os nossos irmãos que vivem em lugares inóspitos, sem a menor condição de abrigar um ser humano. Jesus, amparai muito os nossos irmãos desempregados. Dai-lhe, Jesus, a esperança, a força e a coragem para prosseguir em frente. Jesus,
que o vosso amor, Jesus, temos a certeza que o vosso amor trará, em breve, a solução para toda esta situação que a humanidade está passando. Jesus, olhai pelos nossos irmãos. Tende misericórdia dos nossos irmãos que ainda não vos conhecem. Apiedai-vos de todos eles. E Jesus amado, que a vossa luz brilhe para todo este planeta, que a vossa luz brilhe em cada lar deste mundo, que a vossa luz, Jesus, ilumine os nossos caminhos, nos mostre o caminho que nós temos que seguir, Jesus. Pedimos muito, Jesus, fortalecei-nos, fortalecei a nossa fé e não nos deixei, Jesus, sermos vencidos pelo medo. Temos a certeza, Jesus, que este barco, que é a terra, onde todos nós estamos, e do qual sois o timoneiro, este barco, muito em breve, Jesus, chegará ao porto seguro. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Agora a leitura do boletim. Quem vai ler? Lúcia. A Lúcia? É. Pode ler, Lúcia. Lúcia, pode ler, por favor. Boa noite a todos. Boletim de outubro de 2020. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com o valor depositando em uma das contas da Congregação Espírita Francisco de Paula, disponíveis em nosso site. Envie foto do comprovante para o WhatsApp 997866525. Estamos bem próximos, né? Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fralda. G é G e XZ, da Big Frau. Roupa íntima G e EG. Feminina e masculina. Luvas látex M e G. Esparadrapo micropore. Entregas diretamente no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. A Congregação Espírita Francisco de Paula continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terças-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. E às 20, pelo aplicativo Zoom. Domingos, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp. Observação. As palestras pela internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais. Silêncio e concentração. Evitar conversas ou manter outras atividades paralelas, usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Caso precise se levantar, desligue a câmera. Essa é a maneira de colaborarmos com o pessoal da edição. No site da congregação, www.cefp.org.br, encontramos Prece pela Humanidade, diariamente às 21h30. Em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia/irradiação e prece à distância.
e clicando no link para acessar o formulário para a inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Selecione pandemia/irradiação e prece à distância e clique no link da prece para acessar o formulário e incluir os nomes. Estudos virtuais, todas as terças, estudando o Evangelho. Quartas, evangelização infanto-juvenil. Quintas, conhecendo a Revista Espírita. E sábados, Página de Luz, na aba divulgação/CEFP no YouTube. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br. Informando nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Relação de cursos realizados no jornal A Caridade, que está disponível em versão digital todos os meses na aba divulgação/jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E agora, nós pedimos a nossa irmãzinha, Solange Martinez, que faça por todos nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, nesse momento, unimos os nossos pensamentos e os nossos corações e de joelhos agradecemos por tudo que recebemos na noite de hoje, durante essa reunião virtual. Agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos todo o amparo, toda a proteção, agradecemos os ensinamentos recebidos e rogamos, Pai, como eternos pedintes que somos, que nos dê força, coragem, perseverança, para que nós consigamos vencer aquele homem velho, cheio de defeitos e vícios, para que possamos ver ressurgir um homem novo, mais fraterno, mais solidário, mais evangelizado. E pedimos ainda, Pai querido, que nos fortaleça na nossa fé, a fim de que possamos passar por esse momento de transição planetária com força, com coragem, com esperança e, principalmente, com muita gratidão, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus, minha irmã. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, estão encerrados os trabalhinhos virtuais da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos envolva no seu manto de proteção, de luz e de muita esperança. Graças a Deus, meus irmãos, a Jesus e a Francisco de Paula. Uma boa noite para todos.